Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos ao canal, os inscritos e aos não inscritos. Sintam-se já convidados, inclusive, também a se inscreverem, tá bom? Saudade de vocês, eu tava um tempo ausente, sem poder postar, gente, não é por má vontade nem nada, eu juro. É questão realmente aí de questões pessoais que tá meio complicado ainda para voltar a fazer tiragem para vocês, tá bom? Mas assim que possível, eu agradeço, inclusive, a permanência de vocês aqui no canal. Não soltem minha mão, porque em breve eu espero, né? Eu muito possivelmente consiga voltar a fazer as leituras, tá bom? Mas não ocupa espaço aí para vocês, então não custa deixar, porque quando vocês menos esperarem, como agora, vem a notificação para vocês, tá bom? De algum vídeo novo, de algum conteúdo novo. É, então, mantenham ativos o sininho, tá bom? E assim que possível, chega mais coisas aí bacanas para vocês, tá bom? Então, vocês não perdem nada por isso, por deixar a inscrição ali, tá? E aí vocês vão ficar sabendo quando chegar coisa nova. Então, bora lá. Hoje, por enquanto, eu estou trazendo para vocês. Eu falei, gente, independente de eu estar ausente esse tempo, né? Mas eu comprei um deck tão lindo que não tem como eu não compartilhar, tá? É o Angel Answers Oracle Cards, um deck de 44 cartas. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome correto, mas acho que é Radcliffe Valentine, o nome do autor, com a arte de Marius Michael George. Perdão aí se eu pronunciei errado, tá bom? Mas é um oráculo muito lindo. Eu falei, não, gente, não tem coisa que a gente não pode passar batido, né? E ele tem me ajudado muito. Inclusive, não só tiragens, tá? Mas às vezes você quer tá num momento de aflição, e você quer fazer perguntas objetivas, quer um auxílio, você fala, ai meu Deus, eu queria tanto um sinal, né? E de repente ele é um oráculo aí que pode te ajudar bastante nas horas que você mais precisar. Aí eu falei, não posso deixar de compartilhar, né? Independente de eu fazer as leituras, mas pelo menos trazer esse vídeo para vocês. Não é propriamente um unboxing, tô sem a caixa dele aqui já, eu já inclusive andei usando, tá? Mas é mais para mostrar para quem quiser conhecer. Então vamos lá, sem muitas delongas. É uma capinha brilhosa, ó, de capa dura, bem dura, aliás, ó, não mal dobra aqui, ó, muito pouquinho. O que significa que se você quiser guardar ele na caixinha, né, ele muito bem guardado, vai ficar super bem conservado. As cartas não são numeradas, então não tá na ordem, tá? Ele já foi embaralhado, já foi utilizado, né? Não tem a fitinha para puxar, aquela fitinha para puxar o deck. Mas dá para tirar as cartas de boa daqui de dentro. E é isso. Conselhos diretos, simples, confiáveis, né? E diretamente dos anjos, conselhos aí, respostas para vocês. Ó, às vezes você precisa de uma simples resposta, você precisa ir direto ao ponto, né? E simplesmente como sim ou não. E quando, por exemplo, entre aspas aqui, eles citam um exemplo, quando eu vou conseguir aquele emprego? Ou quando, por exemplo, eu vou encontrar a minha alma gêmea, né? Ou mudar para uma outra locação, uma locação melhor, um lugar melhor, e tipo isso. Então, essas cartas oferecem um guia super confiável. Tá em inglês aqui, tá, gente? Então, por isso que eu tenho o time da tradução aqui, porque o inglês é um pouquinho, às vezes, ele coloca os adjetivos, né, antes, então, enfim. Tá, então por isso que tem uma pausinha aí pra eu traduzir pra vocês. Mas é basicamente isso. Então, é um deck que te oferece uma guia confiável
quando você precisa de respostas curtas, por vezes, e não necessariamente fazer uma tiragem inteira, tá? Então, quando uma resposta simples e curta é requerida, você pode usar esse deck, esse oráculo. É o best-selling do Angel Tarot Cards, do autor, né, de Angel Tarot Cards. Esse é o oráculo mais vendido do mesmo autor que fez esse outro deck. Com 44 cartas belamente ilustradas, e instruções que acompanham o guidebook, né, que é o livrinho. Que nessa edição aqui ele tá dizendo que as cartas foram atualizadas para se tornar mais fácil ainda, né, de usar. E é basicamente isso, gente. Aqui ele fala um pouquinho sobre o oráculo e vamos ao que interessa. Vou fechar a caixinha aqui, eu amei essa caixinha. Para quem gosta de guardar em caixinha, eu guardo em caixinha. Aí tem Angel Answers Guidebook. Aí tem uns decks aqui, né, do mesmo autor, que é o Angel Tarot Cards, que é um dos famosos decks, né, desse autor aqui, do Radley Valentine. Só que esse aqui é o best-seller, tá? Mas esse Angel Tarot Cards é um dos mais famosos. Tem Animal Tarot Cards, que é dele também. Archangel Power Tarot Cards, também é dele. Fairy Tarot Cards é dele. E Guardian Angel Tarot Cards também é dele. Tem alguns livros também de autoria dele. Vou ler rapidinho porque são 3 só. The Big Book of Angel Tarot. É o grande livro do tarô dos anjos, né? Compendium of Magical Things e How to Be Your Own Genie. Acho que é isso, tá bom? Então, algumas obras do autor aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, gente, porque, né, vamos embora para as cartas. Aqui tem o índice com o significado de cada uma delas. É um livro de... 97 páginas. Achei que não tinha, tá pequenininho aqui. Eu tô sem óculos, gente, releva. E aqui tem How to Work with the Angel Answers Oracle Cards. Como trabalhar com esse oráculo. Como eu posso conseguir um simples sim ou não. Uma resposta sim ou não para minha questão. How do I know the timing of when an event will occur? Então, como eu vou saber o tempo, né, de quando um evento vai acontecer, vai ocorrer? Aqui tem uma outra opção, I want to talk to my angels, but I don't know how to use Oracle Cards. How can I get answers? Eu quero conversar com os meus anjos, mas eu não sei como usar o Oracle Cards. Como eu posso conseguir obter essas respostas, né? Então, aí fala sobre esses tipos de questões e ele vai dissertar. Eu não vou falar aqui porque não ficar muito longe, muito longo o vídeo, né? Aquelas já ficando, né? Mas, enfim, vamos tentar encurtar aqui, pessoal. E é isso, tá? Então, são 97 folhas. Tem uma pequena introdução aqui. Ó, passo 1. Clear your card deck. Limpe, né, seu card deck, seu deck. Suas cartas são sensíveis e elas absorvem energia de todo mundo que toca. Isso é vero, né? Sai desde a loja, passa pelo correio e todo mundo vem tendo contato. Então tem que dar uma limpada, energizar. É isso que ele quer dizer aqui. E ele vai explicar, que eu não vou ler tudo. Passo 2, prepare as cartas.
Passo 3, faça uma pergunta. Passo 4, embaralhe as cartas. Passo 5, escolha uma carta. Passo 6, leia este livro. Tá? E aí tem mais algumas observações aqui. Fala sobre o significado das cartas, the meaning of the cards. Aí começa, a year from now, que é uma das cartas, tem um significado. Abundância, né? Abundance. Ask for help from others. Outra carta, e aí por aí vai, tá? São significados curtinhos, ó, mal dá uma página, tá? Não tem muito aqui o que... Ó, bem curtinho, Ask Your Angels. Ó, tá vendo? Ele começa geralmente nesse pedacinho aqui e termina, ó, uma partezinha da outra folha. Ai, mas tem que saber falar inglês. Se você souber, ajuda, obviamente, porque o livrinho está só em inglês, tá? Mas se você for uma pessoa aplicada, tá? Considerando que o conteúdo dele não é muito extenso, se você quiser ir, por exemplo, direto aqui pro significado das cartas, não é tão difícil assim de entender. E também o próprio escrito das cartas, né? Ask your angels, pergunte aos seus anjos, né? Não é tão difícil assim também. Então, a própria imagem da carta também ajuda muito. E eu vou dizer uma coisa, tá? Com relação a tempo, também tem que tomar um cuidado. E aí as pessoas têm que também vai muito da sensibilidade da intuição de cada um. Por vezes uma carta te dá uma resposta. Vamos supor, você fez uma pergunta que não está necessariamente relacionada a tempo. Você, sei lá, não me veio uma pergunta na cabeça agora, mas não necessariamente ela está atrelada a tempo, essa pergunta, tá? E aí vem uma carta, por exemplo, com uma resposta de tempo dentro das próximas semanas. Às vezes, aquele escrito que tá ali dentro das próximas semanas, você não tem que levar ao pé da letra ali. Às vezes a imagem, você vai trabalhar muito mais com o que a imagem está te passando do que propriamente com o escrito da carta, mas aí é uma coisa muito de intuição, tá? Que tem que ter muita sensibilidade ali em determinados casos para saber interpretar, tá bom? Então aí são 97 páginas, you're ready, tá vendo? Take action, enfim, vou deixar aqui do lado. São várias vertentes aí, né, quando você tá colocando cartas de oráculo na mesa, tá? Ele vem com essa tirinha em volta. Eu, particularmente, eu não jogo fora essas tirinhas, eu mantenho em todos os meus decks, porque eu acho que ajuda a manter as cartas, tá? Tirar assim. Eu não me incomodo em tirar, embora esse aqui esteja bem apertado, mas eu não me incomodo em tirar e colocar, porque eu acho que ajuda a preservar bem o deck. E o baralho, ele não fica solto. Tá vendo? Dançando, não corre o risco de perder carta, né? Enfim. Não está na ordem que veio da loja, mas é como eu falei, não são cartas numeradas, então não tem problema, tá? Vou mostrar carta por carta aqui pra vocês. Então tem, bora lá. In the near future, no futuro próximo. Aí tem a imagem de um casal aqui, são imagens muito lindas. Ó, gente, eu tô até com a unha rosa, ó, de Dia das Mães, ó. Pra combinar com o deck. Mas enfim, bora lá. In the near future. Ah, a gramatura da carta. Ela é meio grossinha, não é muito fina, mas também não é tão grossa. Ela tem uma flexibilidade, eu acho que na medida certa, pra minha opinião, pelo menos, mas cada um tem a sua. Se você já tem esse deck e curtiu, me deixa aí nos comentários, até para o pessoal também ter outras opiniões, né? Mas é bem gostosinho de manipular. Eu, particularmente, eu gosto de carta grande. Deixa eu ver se eu tenho uma carta aqui. Eu tenho essa carta aqui, ó,
dos anjos e arcanjos, do deck dos anjos e arcanjos. Para quem conhece esse deck, ó. Pra vocês terem uma ideia de tamanho, tá? Mais ou menos isso. Eu não tô com outro deck aqui pra... Ah, deixa eu pegar uma carta de tarô. Osho, ó, tarô do Osho. Ó. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia de tamanho. Eu, particularmente, eu amo carta grande, eu gosto de carta grande. A única questão é, você tem que ter um espaço na mesa, né? Se você, dependendo da tiragem que você quiser fazer, você tem que ter um espação na mesa, mas tá valendo. Pra quem curte, eu acho uma ótima opção, ó. Certo? Então, já falei do tamanho da gramatura. Ela é brilhosa. Ó. Acho que dá pra ver, né? No reflexo. Algumas pessoas não gostam, mas eu não encano muito com isso, não. Então, bora lá. Forgiveness, que é perdão. Within the next few months, dentro dos próximos poucos meses. Not the right time, não é o tempo certo. Não é o momento certo, não é a hora certa. Esse aqui é o verso, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o verso do baralho. Às vezes quando sai essa carta eu fico até meio... Falo, ué? Listen to your intuition. Ouça sua intuição. Don't stop. Não pare. Isso aqui, gente, aí é aquilo que eu tava falando pra vocês, da questão de você se atentar só ao escrito, né? Então, o que essa carta ela pode remeter, né? Se você for ver no tarô de Rider-Waite, tem a carta do julgamento, que é o arcanjo Gabriel com uma corneta na mão, né? Então, aqui, nada impede de você visualizar um arcanjo que tá remetendo aqui ao momento do despertar, né? Então, alguém despertando, alguma coisa sendo trazida à realidade, né? Então, por isso que eu digo que às vezes a letra ela vai te dizer algo, pode ser que sim, mas às vezes a imagem ela vai dizer muito mais do que propriamente só o que está escrito aqui, tá? Então aqui pode ser visto sim, porque não, dependendo da sua intuição, na tiragem que você fizer, com o arcanjo Gabriel e um momento de despertar, tá? Como tem alguns decks, um anjinho, um arcanjo, um anjo com a corneta. Então, pode dizer muito também essa carta. Pode significar a espiritualidade divina, altíssimo escalão, agindo sobre uma determinada situação, tá bom? Por isso que eu falei que é legal, é interessante o rodapé e o que tá escrito, mas por vezes as figuras dizem muito também, tá? Within the next few weeks, dentro das próximas poucas semanas, isso aqui eu diria que é menos de um mês, poucas semanas, umas 2, talvez 3 semanas, menos dentro de um mês. Tem um jardim aqui, com um pequeno lago, pessoas interagindo, enfim. Mas observem sempre, né, as cores e a imagem. Ui, aqui. Meditation brings answers. Meditação traz respostas. Outra observação sobre a figura, tá? Aqui você vê que tem uma pessoa, não sei se sentada ou ajoelhada, e a imagem que está à frente dela é de Nossa Senhora Aparecida. Olha que coisa mais linda, gente. E é um oráculo gringo. Pra mim, remete a Nossa Senhora Aparecida, porque assim, você vê que o manto ele é bem no formato, bem nas cores, ó. Tá? Mas pode ser uma Nossa Senhora, se você enxergar uma Nossa Senhora, né? Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma tiragem e eu enxerguei aqui que era uma filha, uma
protegida de Nossa Senhora, que é apegada ao seu santo e à sua devoção, tem a proteção dela, por exemplo, ou Oxum, para quem queira chamar Oxum, tá? Então, assim, é uma pessoa que se conecta com o espiritual de uma forma muito forte, que é atendida, que tem esse canal, que tem essa conexão, né? Então, a carta ela é muito forte, eu acho, assim, traz muito essa questão da iluminação, da proteção, né, da conexão realmente aí com a espiritualidade. Então, e aqui fala, né, meditação traz respostas, né, é você colocar o seu joelho ali no seu altar, né, em frente ao seu altar, você, de repente, para quem curte, acender uma vela, fazer uma prece, ou ir à igreja, aí vai muito de cada um, mas é o seu momento com com o seu espiritual, ou com a sua fé, né, é o que, de repente, vai te trazer as respostas, o sinal que, por vezes, muitos pedem, tá bom? Communicate clearly. Comunique-se de forma clara. Eu não vou dissertar muito sobre cada carta, senão, já viu, né? Eu vou falar mais ou menos assim, é só para ter uma base, uma ideia, realmente, de que nem sempre só o escrito, né, é o que vale. Big Happy Changes. Grandes e boas mudanças, é uma carta extremamente positiva. Compromise, compromisso, pode ser visto como uma carta de justiça, tem a balancinha aqui, o equilíbrio, né? Choose a new direction, escolha uma nova direção. Você vê que tem uma pessoa aqui com uma varinha, com uma luzinha na ponta, tá apontando aqui, não sei se vai dar pra ver. Tipo, é pra lá que você vai, né? Pode ser uma carta de destino, por exemplo, né? Escolha a direção para qual você tem que ir. Saia de onde você está, que de repente aí já não é mais o local para você, não é a situação mais para você, não é o relacionamento mais para você. There's something better, há algo melhor. Recovery, você está se recuperando, né? Tem uma pessoa aqui, ó, e um mentor atrás, ajudando alguém a se restabelecer, se reenergizar, recuperando aí as baterias. Let go, deixe ir. Fala sobre, dando um breve spoiler aqui do que tá no livrinho, fala sobre deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? You're ready, você está pronto. Tem uma mulher aqui que parece uma Oxum, gente, com toda dourada, coisa mais linda. Yes, com exclamação. Quando vem esse yes com exclamação, significa que é um yes, assim, é um sim, certeza, incontestável, não tem nem que questionar. Tem uma anja aqui, com o sol na mão, a lua no outro, e aí você faz as interpretações aí conforme a sua intuição mandar, né? Peaceful resolution, resolução pacífica, algo que está sendo resolvido de uma forma que todos fiquem em paz, que fique bom para todo mundo, ou que não tenha maiores conflitos ou problemas, algo do tipo. Success, sucesso. Yes, outro sim. Porém, esse sim aqui, como ele não está com exclamação, pode ser que hajam ressalvas. Eu vou passar no vestibular? Sim, você tem chances de passar, porém, você tem que estudar. Entendeu? É um sim, mas é um sim assim que de repente pode ser que tenha algo aí que precisa ser usado de complemento. Nesse caso, você embaralha e tira cartas a mais para complementar esse sim, para entender o porquê, né? Que ele não é o com exclamação, que é uma coisa assim, categórica, né? Porque que ele é um sim, mas ele deve ter alguma observação aí junto. Aí você tira mais carta para saber o porquê.
Gente, eu tô não só passando as cartas, como dando um pequeno spoiler pra vocês, tá? Então, assim, perdão se o vídeo ficar um pouco mais longo, mas né? É porque às vezes as pessoas têm essas dúvidas e eu acho que o vídeo é pra isso, né? Pra mostrar as cartas e o que a gente puder fazer pra ajudar a elucidar aqueles que têm dificuldade, principalmente com o inglês, né? A gente tenta. If you believe, se você acreditar, é uma carta que fala sobre fé, sobre crença, sobre ter fé realmente, acreditar naquilo, né, que você deseja, que você almeja, ir atrás, buscar, enfim. Improving health, melhorando da saúde, né? É uma coisa que você está se recuperando, ficando cada vez melhor, evoluindo, né? Em questão de saúde, de recuperação. Não sei se apareceu aqui, apareceu. The situation will improve. A situação irá evoluir. E aí tem uma sereia aqui que sai do fundo do mar, que normalmente é bem escuro, né? O oceano é cheio de mistérios, né? Principalmente a parte mais profunda. E aqui tem essa sereia saindo daqui do fundo, iluminando o caminho até a superfície, com alguns golfinhos aqui, que é a coisa mais linda. E aí, se você souber o significado dos golfinhos, por exemplo, na espiritualidade, a própria sereia pode representar uma entidade, né? Então aí você vai visualizar de acordo com a sua intuição, da forma que você achar melhor. Unlikely. Improvável, talvez. Não é um sim, nem um não. Improvável, mas não impossível. E tem uma luz aqui, né? Um anjo saindo das águas, pode remeter de repente a Iemanjá para alguns, talvez, dependendo da sua crença ou visão, tá? Mas aí é o que eu falei, né? Esse improvável, se necessário, coloca mais cartas para entender o porquê, né? E o que quer dizer. No need to worry, não precisa se preocupar. Get more information, obtenha mais informações. Consulte mais outros oráculos, faça uma pesquisa maior, estude melhor sobre o que você está se propondo a fazer, tipo isso. Obtenha mais informações. Remain positive. Remain positive significa mantenha-se positivo. Uma carta super alegre, inclusive. Helpful people. Pessoas que venham ajudar. Pessoas úteis. Aquelas pessoas que você encontra no seu caminho no momento certo. Take action. Ação, tome ação. Haja agora, né? E aqui nesse cavalo pode ser visto um orixá, por exemplo, para quem trabalha com orixás, pode ser Ogum, pode ser São Jorge, para quem trabalha com catolicismo, enfim. Aí vai depender da visão e da intuição de cada um, como sempre. It's up to you, cabe a você se esforçar, né? Cabe a você, it's up to you, cabe a você. Se esforçar ou ir atrás em busca do que você quer conseguir. Romance, pode estar falando sobre alma gêmea, sobre encontros de alma gêmeas, sobre uma situação de romance que vai acontecer na sua vida, ou que está acontecendo, algo relacionado a isso. Ask for help from others, peça ajuda aos outros, aos demais, aos seus mentores ou pessoas que te ajudam aí no que você precisar, né? Seus parceiros de equipe, de ensino, enfim, de trabalho, o que quer que seja. Trust, confiança, confie. Tem uma pessoa aqui e uma imagem que parece ser Jesus atrás, gente. Olha que coisa mais linda. E uma imagem maior ainda aqui de Deus. Parece ser Deus, né? Enfim. Então é tipo assim, confia, a espiritualidade tá com você está sendo cuidada. Muito lindo. Ask your angels,
pergunte aos seus anjos. Também muito parecida com aquela outra carta, que tem o que eu falei, quem eu falei que parece ser a Nossa Senhora, né? Aqui também, da mesma forma, uma pessoa sentada em frente a um altar, o que parece ser um altar, em comunicação aí com os seres divinos, né? Com a sua fé, com a sua espiritualidade, pedindo um sinal. A Meditation Brings Answers é a outra carta, acho que é, se não me engano, tá? Então, Ask Your Angels é muito parecido. No. E é um big no. É um no com exclamação. Isso aqui é absolutamente não, sem chance. Né? Incontestável. E o no é um não, porém, pode ser que tenha alguma ressalva, né? É um não, mas assim, a princípio é um não, mas se, né, tal coisa acontecer, pode ser que se torne um sim, enfim. Teria que colocar mais cartas aqui para complementar, né, o porquê desse não. Opportunity, oportunidade. Uma carta de prosperidade, né, que pode remeter a finanças, dinheiro, bênçãos. De um modo geral, uma carta muito bonita. Reconsider, reconsidere. Tem um anjo aqui com cores bem lindas, o azul que pode remeter ao mar, essa asa inclusive parece um pouco assim com o mar em volta, sabe? A blusa amarela, espada, é uma imagem que vai dizer muito também aí, dependendo da intuição que você tiver. Look for a sign. Busque, procure por um sinal. Essa carta pode remeter muito à carta da torre no tarô. Tem um raio aqui, tá vendo? Uma pessoa com uma luz erguida, uma tocha aqui erguida. A torre no tarô é muito assim, né? Quando tem aquele raio, porque às vezes pode ter a maior escuridão que for, mas quando vem o raio, é aquela luz, né? Aquele relampejar que vem, que ilumina o céu, né? Pode ser a ideia, pode ser uma saída, algo que você veja, ou que é descoberto, ou a casa caindo mesmo, né? Vai saber. Vai depender do contexto aí da pergunta, da tiragem que estiver sendo feita, mas me lembra muito a carta da torre, essa daqui, do tarô. Be assertive, seja assertivo. Tem uma carta com uma máscara, uma pessoa aqui com uma máscara na mão, né? Pode significar muitas coisas também. Uma pessoa mascarada, que não tá agindo corretamente, ou de uma forma legal, uma forma bacana. Alguém falso sendo revelado. Seja assertivo. Ou uma venda, tire a venda dos seus olhos para você enxergar uma situação de uma forma mais ampla, de uma outra forma. Perfect timing. Tempo perfeito. Se vier, por exemplo, essa perfect timing com aquela take action, que é a foto do anjo no cavalo, é tipo, é agora ou nunca, vai que vai. É tipo isso. Tempo, é a hora, é o momento perfeito para você agir ou fazer o que você precisa fazer. Wait. Espere. Também tem um anjo aqui com uma espada em riste, muito possivelmente esperando o momento certo de agir. Abundância. Uma carta que fala sobre abundância, tem um anjinho aqui com as moedas. E a abundância pode ser em vários sentidos, né? De amor, de financeiro, enfim. E a última carta, gente, veio a carta mais longa. Olha só que coisa, tava embaralhado sem querer e veio essa carta como última aqui. A year from now. A partir, o significado é em até um ano a partir de agora. Tá? Mas se você ler o livrinho diz que pode ser algo que vem acontecer dentro de um período no decorrer de até um ano. Então, conta aqueles 12 meses ali, né? Então, se for uma coisa que vai durar 9, 10 meses, 11 meses, pode ser no decorrer. Às vezes não é um ano certinho, cravado, os 12 meses, mas pode ser sim algo que venha acontecer no decorrer de um ano,
normalmente meses mais longos, né? Porque se você tem nos próximos poucos meses, eu diria que até uns 3 meses, talvez. Então, passou disso, são meses mais longos, possivelmente vem essa carta de em até 1 ano a partir de agora, né? Então, e às vezes é 1 ano, ou completando o ano, ou 1 ano e pouquinho. 1 ano e 1 mês, 1 ano e 15 dias, 20 dias, talvez um pouquinho mais, mas pouca coisa. Tá? É uma carta que fala sobre isso, mas também da mesma forma, perdão, da mesma forma que as outras. Pode ser que a imagem, às vezes não, aí é aquele cuidado que eu falei que tem que ter. Às vezes você fala, ai, mas é 1 ano, mas às vezes não é 1 ano, né? Às vezes você tem que ver o que a figura ali, às vezes a figura tá querendo te dizer muito mais do que propriamente o que tá escrito. Então, vai muito da sua intuição, da sua sensibilidade, tá bom? Para embaralhar é super tranquilo, a carta super desliza, ó. Tem que, como é um deck um pouco mais, ó, as cartas são um pouco maiores, ó como fica na minha mão, ó. Se você tem a mão pequenininha, ó, o dedo ele fica aqui na ponta, ó. Se eu for pegar ele todo, né, na largura toda aqui, ó, o dedo fica aqui na pontinha, a carta fica quase escapando. Mas dá, pra mim pelo menos dá, tá? Então, gente, pra quem ficou até agora, como bônus, como um prêmio aí pra vocês, tá? Como um carinho meu aí pra vocês, eu vou colocar 2 pedras aqui e pensem numa pergunta enquanto eu tô embaralhando, mentalizem, canalizem o que vocês gostariam de saber. Quem sabe os anjos respondem, não vão te ajudar aqui nesse momento, tá bom? Não é propriamente uma tiragem, é só uma pergunta aí para tentar ajudar vocês no momento de angústia ou de dúvida, de aflição, que vocês estão com algo aí que vocês gostariam de saber, tá bom? Vou colocar 2 pedras aqui, vou colocar 3, vai, só porque vocês são pessoas super importantes para mim, pro canal. Então, por que não, né? Vamos colocar 3. Como a gente tá numa vibe rosa, eu vou colocar aqui um quartzo rosa, que é um pouco mais clarinho, mas é um quartzo rosa. Eu vou colocar o mesmo quartzo rosa bruto. Colocar ele aqui na outra ponta. E vou colocar... Como tem roxo aqui também no deck, eu vou colocar, ó, que é mais um azul meio roxeado, né? Então, eu vou colocar essa ametista aqui, que tá numa tonalidade mais forte, ó. Tá bom? E como é um deck dos anjos, gente, vamos colocar também uma pedra de São Miguel Arcanjo? Também não custa, estamos aqui mesmo, né? Vamos colocar aqui, cadê o... Aqui, ó. Cianita azul, a pedra de São Miguel Arcanjo. Como é um deck angelical, vamos colocar aqui as 4 pedras, tá bom? E eu vou tirar uma carta para cada uma delas. Vou dar um tempo aqui para vocês mentalizarem, escolherem a pedra que vocês querem, pensem numa pergunta que vocês gostariam. Pode escolher mais de uma? Pode. Então, nesse tempo, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, tá? Pausa o vídeo nesse momento. Escolhe a pergunta que você quer para cada pedra e vamos ver a resposta que sai, tá bom? Vou dar aí uns segundinhos aí para vocês pausarem nesse momento. Pensa na pergunta para cada pedra. Eu vou dar mais uma embaralhada. Isso se vocês quiserem escolher mais de uma, né? Se quiser escolher só uma, escolha quantas vocês quiserem, tá? Aqui vocês podem perguntar do amor, aqui vocês podem perguntar do trabalho, aqui pode perguntar financeiro, família, dando ideias aí para vocês aproveitarem as oportunidades de perguntar aos anjos, tá? Então, pausa a pergunta e eu vou dar mais uma embaralhada, eu vou cortar e vou tirar as cartas, tá bom? E aí eu leio a resposta para vocês. Bônus aí pro pessoal, para vocês do canal. Então, bora lá?
pausa. Soltou o pause, bora embaralhar. Mentaliza bem a pergunta de vocês. E vamos ver a resposta. Resposta, para quem estiver canalizando a pergunta do quartzo rosa, pedra rolada, pedra rolada. Resposta, para quem tiver canalizado, a pedra de São Miguel Arcanjo, cianita azul. Que a resposta dos anjos possa ajudar vocês. Torcendo para que sim. Opa. Resposta. 4 pedras, hein, gente? Dá para fazer pergunta até aqui, hein? Como eu não virei as cartas, se ainda quer fazer mais pergunta para outras pedras, aproveita agora, dá pause. Resposta para quem escolheu a pedra ametista. E resposta para quem escolheu a pedra... Embaralhar e cortar também. Quartzo rosa bruto. 2 pedras do amor aqui, uma pedra da espiritualidade, que é a ametista. Uma pedra de um arcanjo poderosíssimo, que é São Miguel Arcanjo. Ametista bruta. Vamos ver aqui qual a resposta que sai. Eu espero que as respostas ajudem vocês, tá bom? Então, tá aí. Bora para as respostas. Então, para quem escolheu quartzo rosa, pedra rolada, a resposta é, para sua pergunta, deixe ir. Deixe partir, deixe ir, solte. Aí vocês vão adaptar. Ao pé da letra é deixe ir. Aí vocês vão adaptar para a questão de vocês aí, junto com a intuição de vocês. Como é que vocês interpretam essa resposta? Pedra de São Miguel Arcanjo, cianita azul. Sua resposta é... Mantenha-se positivo. Continue positivo, continue com a sua fé. Vibrações positivas, gente, atraem sempre vibrações, atraem sempre o positivo, tá? Ametista. Bruta. Sua resposta é... There's something better. Tem algo melhor do que isso, talvez, que você esteja imaginando ou perguntando a respeito. Tem algo melhor. E, por fim, a quartzo rosa bruta, sua resposta é... Oportunidade. Uma carta que pode remeter ao financeiro, uma oportunidade talvez de um emprego novo, de um dinheiro aparecendo, talvez alguma coisa sendo resolvida na justiça, ou uma oportunidade de um trabalho, enfim, aí vai depender, cada um vai interpretar de acordo com a pergunta que fez, tá bom? Mas ao pé da letra aqui, oportunidade. E as moedinhas aqui, ó, pra cima. Espero que seja muito dinheiro, tá bom? Fundo do deck, que de vez em quando eu gosto de olhar, porque eu sou dessas. No oculto tem Get More Information. Busque por mais informações, se isso aqui servir também para alguém, tá bom? E é isso, gente. Esse foi... Vou tirar aqui, ó, as pedrinhas. Esse foi o review com bônus no final de perguntas e respostas para vocês do Angel Answers, um oráculo que eu particularmente amei. Vocês sabem, aqui no canal tem vários vídeos, né, que geralmente eu posto, ou tava postando, né, a todos os domingos,
para a semana, mensagem dos anjos. Eventualmente, se der, se possível, eu continuo fazendo uns shorts para vocês, mas eu não garanto quando, não posso me comprometer, tá? Mas continuem atentos ao canal aí, porque de repente vem uma surpresa como veio hoje, com material bacana, com algum conteúdo legal para vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu colocar aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, que é muito importante para ajudar o canal, se vocês gostaram. Compartilhe com alguém que tenha dúvida, queira conhecer esse deck. Tá bom? Um beijo grande, boas energias sempre para todos vocês. E não é porque às vezes eu não venho aqui online que eu não esteja torcendo sempre muito por vocês, para que as coisas deem certo. Minhas vibrações aí, não dessa vez através das tiragens, mas em pensamentos, estão sempre almejando o melhor para vocês todos, tá bom? Porque normalmente quem busca por esses vídeos, busca por um auxílio, busca por uma luz, busca por uma orientação. Então, é isso. Tem vídeos aí que são atemporais, dê uma olhada quem não olhou ainda no canal. E é isso, um beijo, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.